sempre. Olá, pessoal. Eu sou a Karina do Carmo, diretora-presidente. Deste importante evento, que é o projeto piloto do Parlamento Jovem Universitário Paulista, o PAJU. Trata-se de uma existente aqui na Assembleia e que continuará a ser oferecido de maneira aperfeiçoada, envolvendo jovens do ensino fundamental 2 e do ensino médio de todo o estado de São Paulo, e para a qual esperamos contar com a colaboração dos legislativos municipais e da sociedade civil. O PAJU tem como público-alvo estudantes do ensino superior, e esta primeira edição, que temos certeza e terá continuidade, terá um sucesso e se ampliará, foi desenvolvida em parceria com o Laboratório de Monitoramento da Agenda do Legislativo, o Legislab, da ESPM. Aqui representado pelo professor Fábio Andrade, que quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo e dizer que nós, do Instituto Legislativo Paulista, estamos muito honrados em colocar em prática esse projeto, que era um sonho já, né? A gente já vinha discutindo isso e que hoje podemos, esse projeto que tem por objeto propiciar aos estudantes universitários e aos cidadãos que acompanham o programa de forma virtual, a experiência de participar da dinâmica do parlamento estadual e ter um pouco mais da compreensão do seu processo legislativo. Essa fase preparatória que estamos iniciando hoje visa fornecer subsídios para a produção de projetos de lei e para a realização de uma sessão plenária, onde os mesmos serão discutidos. Serão abordados tópicos referentes às atribuições constitucionais do Poder Legislativo Estadual e do processo legislativo da LESP, o seu regimento interno e também a técnica legislativa. E tudo isso será somado, com certeza, a discussões desse processo político, da relação do parlamento com a sociedade civil. Deve ser registrado que essa iniciativa não seria possível sem a colaboração dos órgãos internos da Assembleia, a Procuradoria, a Secretaria-Geral Parlamentar, a Secretaria-Geral de Administração, bem como o apoio de toda a rede ALESP, aos quais o Instituto Legislativo Paulista e a equipe de curadoria deste evento agradecem a todos. Tenho a convicção de que esta iniciativa, além de ser um passo importante nos programas do Parlamento Jovem, da ALESP, cumprirá sua função de estreitar ainda mais os laços do Poder Legislativo Paulista com a nossa população, constituindo também um novo canal de participação da sociedade e, assim, o fortalecimento da democracia e de suas instituições. Hoje, contaremos com a honrosa participação do Dr. Alexandre Kimura, nosso procurador-chefe da Assembleia Legislativa, e que eu também gostaria de cumprimentá-lo e agradecer por colaborar conosco e nos enriquecer com seus conhecimentos. Ele apresentará a primeira aula desta fase de capacitação, que vai versar sobre as atribuições constitucionais do Estado de São Paulo. Pessoal, quero desejar a todos um ótimo trabalho, que seguiremos juntos pelos próximos meses para colher frutos dessa nossa iniciativa. Parabéns a todos os participantes. Obrigada, Paulinha. Nós que agradecemos a você poder estar aqui conosco, mesmo que seja virtualmente. Bom, gostaria de chamar aqui para falar conosco o Dr. Fábio Pereira de Andrade, que ele é professor e coordenador do Legislab da ESPM. Por favor, Dr. Fábio, fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer
a equipe do ILP, a Anne, Silmara, Paula, que desde o primeiro momento, quando a gente propôs essa ideia, foram muito receptivas e já emendaram e visualizaram a demanda que nós tínhamos dos alunos, uma possibilidade de correlação com o Parlamento Jovem. Então, quero agradecer. Agradeço também a presidência da casa, aqui representada pela Karina. Sabemos das dificuldades para conseguir alinhar um evento desse tipo e agradecemos muitíssimo pela receptividade. Em nome da SPM, eu quero agradecer ao corpo diretivo, que sempre deu total liberdade para a execução das atividades, atendendo às demandas dos alunos. Então, o presidente da escola, Dalton Pastore, o diretor acadêmico Alexandre Gracioso e, mais especificamente, meu chefe de departamento, Marcelo Zorovitch. Quero agradecer. Se é possível dar um minutinho para palavras iniciais, essa iniciativa nasce dos alunos, nasce com uma demanda dos alunos da SPM por além de estudar a SPM, fazer um exercício de simulação de sessão plenária e formulação de leis estaduais, E, dessa forma, o que eu poderia dizer é que fica claro o papel ou a visão da democracia como pedagogia, seja pela convivência entre os diferentes, seja pelo esforço de conseguir pensar em soluções para problemas coletivos, trabalhando com essas diferentes visões de sociedades, diferentes origens, e, mais do que tudo, importantíssimo, pensar em soluções coletivas que sejam capazes de atender a maioria, respeitando as minorias e sem passar por cima dessas minorias. Falar de democracia é sempre falar de instituições que sejam capazes de fato, oferecer soluções de problemas coletivos, atendendo a maioria, sem passar por cima de minorias. E, para isso, é fundamental a gente pensar em separação de poderes. E, para mim, eu fico muito feliz de, apesar de se falar, quando se fala em política no Brasil, sempre se pensar em executivo, que os alunos tenham preferido trabalhar ou começar pelo legislativo, que é a casa onde, de fato, se produzem as leis. E a contenção do ímpeto de passar por cima das minorias só é possível porque o poder é separado entre executivo, legislativo e judiciário. Então, eu fico muito feliz de uma maneira tímida, estar trabalhando para o papel pedagógico da democracia e, ainda que seja muito pequeno, contribuindo para que nós fortaleçamos as instituições. Tem um historiador norte-americano muito importante chamado Timothy Snyder, que ele fala: as instituições não vão se defender sozinhas. Se as pessoas não derem respaldo para as instituições não são nada. Então, eu fecho aqui agradecendo muitíssimo à presidência da casa, ao ILP e ao doutor Kimura, com quem eu estava conversando aqui antes, e aos demais contribuintes que virão depois. Eu estou muito feliz de participar desse momento que eu diria que é histórico. Obrigado. Antes de passar a palavra para o doutor Kimura, eu queria agradecer imensamente a você, Fábio, as pessoas que estão presentes aqui, os alunos que estão conosco e as pessoas que estão nos assistindo virtualmente, tá? Só rapidamente mostrar para vocês, queria os slides do ILP, do nosso Instituto do Legislativo Paulista. Peraí, só um instante. Porque ele foi criado em 2001, então agora em dezembro ele fez 20 anos, tá? E ele tem uma proposta diferenciada, aonde visa a formação de agentes públicos e de cidadãos. E ela é baseada nas modernas concepções de responsabilidade, eficiência e compromisso da cidadania, tá? Tem alguns canais para vocês falarem com o ILP, desde o endereço físico, telefone, as nossas redes sociais, tá? E hoje nós estamos dando início à aula 1 da fase 1 de capacitação, tá? Para isso, o evento ele terá essa fase 1 terá uma carga horária de 6 horas, tá? E aí, as pessoas que não conseguiram fazer a inscrição no site do ILP podem estar assistindo pelo YouTube, e é importante que preencham o formulário de, no mínimo,
o formulário de avaliação, no mínimo de 3 das aulas. Bom, para isso eu vou chamar o doutor Kimura aqui, doutor Alexandre Issa Kimura, que é o procurador-chefe da Alesp, para falar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre, é uma honra tê-lo aqui. Fique à vontade, a palavra é sua. A hora que você quiser os slides, você avisa para poder ir passando. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o ILP, Instituto Legislativo Paulista, na pessoa da doutora Carina do Carmo, nossa colega aqui da Assembleia, está fazendo um grande trabalho à frente, a Ani, a Paula. Eu parabenizo o ILP pela iniciativa, junto com a ISPM, na pessoa do doutor Fábio Andrade. É sempre muito importante, a gente tem, eu estou assim, na Assembleia há 25 anos, eu sempre digo isso nas visitas que são monitoradas aqui, a Procuradoria acompanha. Nós achamos extremamente importante a participação de estudantes, a participação da comunidade universitária, da comunidade acadêmica na Assembleia. Só enriquece, só garante que a Assembleia possa mostrar o seu trabalho e tirar as conclusões pela visita, né? As pessoas, os cidadãos conseguem ter uma visão própria, né? Não aquela passada por redes, por imprensa, a visão própria de como funciona uma casa legislativa. Então, eu acho essa iniciativa de extrema importância. Eu cumprimento aqui os presentes presencialmente, acho que é a primeira vez que eu estou falando depois da pandemia de forma presencial. E que eu estava sentindo falta, por sinal, não era o nosso hábito antes da pandemia usar o sistema virtual, e agora voltamos à nova antiga realidade, que é ótimo, né? Obrigado pela presença de vocês aqui também. E o que eu gostaria aqui de começar a trabalhar, primeiro, quanto à honra que eu tenho em poder inaugurar esse curso, né, poder falar sobre a competência legislativa do Estado-membro, ou de Estado-membro, inclusive, aqui no nosso caso, as competências que a Assembleia Legislativa detém para poder exercer sua tarefa legislativa, fiscalizatória. Essa questão eu enfrento há 25 anos, desde quando eu me tornei procurador. As leis aprovadas aqui, rotineiramente contestadas, muito perante o Poder Judiciário, e aí a gente começa a enfrentar situações de posso afirmar, um certo desequilíbrio, uma consciência de desequilíbrio no Estado brasileiro quanto à capacidade legislativa dos Estados-membros, né? Eu falo sempre que o Estado fica sufocado, o Estado-membro é sufocado perante as competências que detém a União e as competências que detém o município. O município, como regra geral, legisla sobre assuntos de interesse local. A União tem aquele rol de competências fixadas na Constituição Federal e sobra para o Estado muito pouco para poder legislar, para poder... No Estado de São Paulo, com a dimensão que tem, com poder econômico, com todas as suas qualidades, defeitos, ter que legislar sobre assuntos diversos de uma maneira rápida para poder dar conta das suas necessidades, né? Então, e o Estado em geral, tanto o Estado de São Paulo quanto o Estado da Federação, passa por esse problema de ter as suas competências muito limitadas em razão de uma previsão constitucional, aqui talvez inadequada, que alguns autores gostam de chamar de federalismo de fachada, né? Uma federação de fachada, a Federação Brasileira. Então, quando eu tenho que tratar sobre assunto de competência de Estado-membro, competência para legislar, competência para exercer sua tarefa fiscalizatória, é inevitável, é imprescindível que a gente busque isso no nosso sistema, né? Busque isso na nossa Constituição. E o que eu tenho para dizer é com relação à federação. A forma de Estado adotada no Brasil é federal, é federativo. Então, eu queria só... desculpa, Paula, se pudesse já levar. E os fundamentos para que essa federação exista, né, e que a gente consegue distribuir e aperfeiçoar o debate com relação a isso, são 2 artigos básicos. Óbvio que não se resume a isso, eu só quero deixar muito claro. Aqui nos garante, nos dá a margem, nos dá o retrato de que o Brasil é uma república federativa.
adota a forma de Estado federal. Então, o artigo 1º combinado com o artigo 18, artigo 1º caput combinado com o artigo 18 caput, que diz, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. Então, República Federativa prevista lá de cara, de plano, lá no artigo 1º caput, começa falando dela, e depois no artigo 18, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, e onde a gente vai tratar mais, o Distrito Federal e os municípios. Quero só aqui antecipar algumas questões a partir dessa visualização desses dois dispositivos constitucionais. Quais são? O Brasil adota um sistema diferente. Qual seria esse? O município fazendo parte da federação. Nos Estados Unidos não é assim. Não tem esse perfil. O município não integra a federação americana, né? Lá é União Estados membros, e aqui no Brasil agrega, além da União Estado e Distrito Federal, os próprios municípios. Então, aqui nós temos um perfil diferente. Isso significa o quê? Significa um ente adicional, um ente a mais, legislando e exercendo tarefas no âmbito das nossas atribuições e necessidades e tarefas que a Constituição nos dedica. Então, é uma repartição que envolve, pelo menos, 3 entes. Um segundo aspecto que eu quero chamar a atenção. Percebam vocês que a palavra, o termo união, utilizado no artigo 1º caput, tem minúsculo. E o termo união, usado no 18 caput, é em maiúsculo. Porque ali está falando de união indissolúvel como uma acepção comum da palavra. E aqui, no 18 caput, é como ente da federação. Ente como pessoa jurídica capaz de exercer tarefas também. Pessoa jurídica de direito público. Então, perceba, união lá tem um significado específico e união no artigo 18 caput um outro significado. Tá certo? Bom, um outro dispositivo, que aqui não coloquei, mas é extremamente importante para a gente compreender a característica federativa do Brasil, é com relação a um aspecto extremamente relevante. O fato de adotarmos uma forma federativa significa que nós vamos assim até o fim. Não pode ser mudado isso por emenda constitucional. Forma federativa de Estado, a gente chama, na área jurídica, né, é como cláusula pétrea, alguns autores chamam isso de núcleo constitucional intangível, não posso mudar. Aliás, é algo assim, você não pode mudar a própria federação, você não pode mudar algo que tenda a abolir a federação. É antecipação, é antecipado ainda. As cláusulas pétreas, ou esses núcleos constitucionais intangíveis, que são, entre outros, separação dos poderes, tal, a federação, a forma federativa de Estado, não pode mudar, não é a forma de Estado, não significa dizer que eu mudo o artigo 1º ou mudo o artigo 18. Eu não posso mudar nada da Constituição que tenda a abolir essa forma de Estado, a forma federativa. Eu não posso, por exemplo, mudar a competência, inibindo todas as competências ou diminuindo competências de município, sendo que o município não pode legislar sobre nada, ou seja, isso eu estou acabando com a federação retratada no artigo 1º, da qual o município integra. Percebe? Eu não posso mudar algo tendente a abolir a federação, não é a própria federação. Então, isso é o que a gente chama, na área jurídica, de como cláusula pétrea ou núcleo constitucional intangível. Tá? Isso dá sustentação a essa forma de Estado. Isso dá sustentação à federação. Percebe? Nós vamos caminhar com isso até o fim, salvo se houver um novo poder constituinte, né, que chame uma nova Constituição, e aí faça uma nova Constituição com outro perfil, uma outra característica. Mas, da forma como está hoje, a Constituição de 88 não pode ser mudada quanto, entre outros aspectos, à forma federativa de Estado. Tá? Cláusula pétrea ou núcleo constitucional intangível. Bom, e o que seria, então, federalismo? Federalismo é uma forma de Estado, estou falando isso desde o início, é uma forma de Estado ou forma de organização do Estado apoiada numa Constituição, obrigatoriamente tem que estar apoiada numa Constituição, composta por Estados-membros, descentralizados politicamente, ou seja, autônomos, mas que não detêm soberania. A soberania pertence à União e os Estados-membros
são dotados de autonomia. Bom, isso aí tem um significado. Veja, quando eu coloco aqui esse conceito, essa definição de federalismo, eu estou falando uma definição muito ampla. Eu não estou aqui abordando apenas um aspecto nosso, brasileiro. Porque se eu tivesse que dar um conceito com base no Brasil, eu tinha que dar município ali também. É um conceito que se adota aí na doutrina, em geral. Bom, forma de Estado ou forma de organização do Estado, apoiava na Constituição, e o nosso Estado, acabei de mostrar o artigo 1º e o artigo 18, composta por Estados-membros descentralizados politicamente, ou seja, autônomos, mas sem a soberania. E aí eu venho para um outro aspecto. A federação, essa forma federal de Estado, forma federativa de Estado, ela começou nos Estados Unidos. Tem uma divergência ali doutrinária, histórica, tal, mas a gente concebe os Estados Unidos como o grande modelo de federação que o mundo conheceu. E, dali em diante, os Estados começaram a adotar também nas suas próprias constituições. Bom, a partir da história dos Estados Unidos da América, a partir de algumas características que foram ali vislumbradas, e a história é sempre interessante, aqui acho que não dá tempo para a gente falar, porque ia ficar um pouco sem contexto, sempre interessante, porque algumas questões, ou seja, algumas características do federalismo surgiram com base no contexto histórico dos Estados Unidos. Então, se você conhecer um pouco da história ali dos Estados Unidos, você vai chegar à conclusão, por que está fundado numa Constituição? Porque antes eu tinha um pacto, um tratado internacional, né, que é o pessoal aqui da ESPN, de Relações Internacionais, e o que era antes? Era uma confederação. Poxa, então eu não posso mais fazer confederação porque não deu certo esse modelo de união, vamos fazer um novo modelo de união. Como é esse novo modelo de união? Vamos chamar de federação. A federação, quais seriam essas características para a gente formar essa nova forma de união de Estados? Antes soberanos, calcados numa confederação, né, um pacto internacional, e agora um pacto entre eles, que vai caracterizar uma nova estrutura de poder, um novo desenvolvimento. Vamos criar algumas características aqui. E essas características foram levadas pela doutrina, por esse modelo histórico, por esse modelo de estrutura, e adotadas em outras constituições. Aqui a gente coloca 6. Eu coloco pelo menos 6 características que são capazes de configurar uma forma de Estado federativo. Tem uma Constituição como fundamento. Então, ou seja, ela é baseada numa Constituição. Tá? Baseada numa Constituição. Na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, lá está prevista a nossa federação, como foi também a dos Estados Unidos. Nessa Constituição, obrigatoriamente, precisa constar uma rígida repartição de competências. Rígida repartição de competências. O que significa isso? A Constituição estabelece ali o que é capaz de fazer, qual é a tarefa que incumbe a cada ente da federação. O que a União faz, o que o Estado tem atribuição para exercer, o que o município, no nosso caso, tem atribuição para exercer, o que o Distrito Federal tem atribuição para exercer. Então, tem uma rígida repartição de competências, e é onde foca aqui a nossa conversa. Né? A nossa conversa vai estar focada no que o Estado pode fazer. Se algum deputado falar assim, olha, eu vou propor um deputado estadual, vou propor uma lei com o intuito de permitir a pena de morte, vocês sabem, primeiro que não cabe, é direito lá, não, direito individual, tal, não cabe. Segundo, se coubesse, pode o Estado fazer isso? Pode o Estado legislar sobre direito penal? É aí que são apresentadas as questões. Percebe? Então, rígida repartição de competências. E aqui um detalhe que eu vou chamar a atenção lá para o início da nossa conversa. Lembra que eu falei que a cláusula pétrea impede que seja modificada a Constituição em algo que tenda a abolir a federação? Não é abolir a federação, é algo tendente a abolir. Ou seja, se eu mudar essa rígida repartição de competências da forma como está na Constituição, de forma a aniquilar a competência de um dos entes federativos, eu estou tendendo a abolir a forma federativa do Estado. Já não pode. Então, não é mudar só o artigo 1º ou o artigo 18, caput. É mudar também essa repartição de competências. Porque ela é fundamento, ela é uma característica essencial, básica,
da nossa forma de Estado. Então, é uma forma de interpretar o nosso sistema com algo que não está explícito. Tá bom? Os Estados-membros são dotados, não de soberania, mas de autonomia. E que tipo de autonomia é essa? Eu costumo citar 3, tá? Eu falo em 3 porque eu acho que agrega a todos os demais que a doutrina, que os autores costumam apresentar. Eles falam em autogoverno, autolegislação, autoadministração. Na verdade, essa autonomia é política, financeira e administrativa, é um tripé. Autonomia política, autonomia financeira, porque se não tiver dinheiro, você não consegue exercer suas tarefas. Dinheiro, se você depender de outro, é o que eu falo lá em casa. O meu filho está com 16 anos, minha filha com 14. Eu já sou autônomo. Ah, tá autônomo? Sou. Me dá dinheiro para ir no shopping? Não. Então, você não pode ir, né? Porque não vai conseguir chegar no shopping. Então, não tem autonomia sem dinheiro. Aqui é a mesma coisa. Não existe autonomia se não houver autonomia financeira. Se você depender de outro ente para exercer as tarefas que lhe são incumbidas pela Constituição. Então, a Constituição precisa também agregar esse aspecto financeiro. E agrega, de certa maneira. A gente até tem um tema aqui paralelo, chamado federalismo assimétrico, porque, para exercer suas tarefas, você precisa ter também dinheiro suficiente para que essas tarefas sejam exercidas. Não adianta falar, olha, o Estado, faça tudo isso, mas você não oferece condições para ele exercer isso, ou você depende da União, depende do município para que essas tarefas sejam exercidas, você não tem autonomia. Então, a autonomia pressupõe que haja também autonomia financeira. Um ponto interessante aqui, isso aqui vai muito de prática, tá, pessoal? Talvez vocês não encontrem isso de maneira muito evidente em obra doutrinária, mas isso vai muito de prática. A autonomia dos Estados-membros, essa que eu estou tratando, deve observar as diretrizes da Constituição da República, a Constituição de 88. Mas essa autonomia, aí no campo só da autonomia política, ela é evidenciada pela presença de uma Constituição estadual. Todo Estado tem sua própria Constituição. A nossa Constituição também. No Estado de São Paulo, de 5 de outubro de 1989, ela foi promulgada um ano depois da Constituição da República Federativa, e que ela retrata uma autonomia política. Agora, olha que interessante. Você tem uma Constituição do Estado com autonomia, que deve observar a Constituição da República. Peraí, então é uma autonomia limitada? Não é bem assim. É autonomia naquilo que você pode fazer. E por que autonomia naquilo que você pode fazer? Porque existe uma rígida repartição de competências. Curioso, né, e toda vez que eu falo isso, algumas pessoas assustam. Né, Bárbara? A Jordana vai assustar. Eu posso ter na Constituição do Estado, pode existir um dispositivo na Constituição do Estado contrário a uma regra da Constituição Federal. Poxa vida, você não está falando que isso aí não é inconstitucional, isso não? É o que a maioria das pessoas falaria. Só que, se a gente olhar com um pouco mais de profundidade, você vai perceber que não. Não é. Depende. Sempre depende. No jurídico, vocês vão saber. Sempre depende. Eu nunca criar tanta confusão como a gente. Né? Depende. Mas depende do quê? Depende de como essa autonomia está sendo retratada e o que a Constituição deixou que o Estado fizesse. Ou seja, é a Constituição que fixa a autonomia, é a Constituição que fixa o federalismo, é a Constituição que fixou a repartição de competências. Logo, é a própria Constituição que vai falar o que você pode fazer. E pode ser que a Constituição fixe a possibilidade de normas estaduais, inclusive Constituição estadual, contrária ou diferente, não vou falar que é contrária, mas diferente da Constituição da República, de 88, é verdade. É isso mesmo. Quer ver? Eu vou antecipar, depois eu vou voltar para cá, só o próximo slide. O artigo 25, caput, ele diz assim, os Estados organizam-se e regem-se pela Constituição e leis que adotarem. Opa, autonomia. Observados os princípios desta Constituição. E aí, como é que a jurisprudência, como é que a comunidade jurídica tem tratado desse dispositivo aqui, que é o artigo 25, caput da Constituição Federal? Ela fala da seguinte forma, olha, as normas, elas têm
elas podem ser de duas espécies. Elas podem ser princípios e elas podem ser regras. Eu tenho normas de caráter principiológico, são aquelas genéricas, são as diretrizes. E eu tenho normas que são caracterizadas como regras. Mas como é que eu sei qual que é a norma princípio e qual que é a norma regra? Eu tenho umas 20 teorias para falar. Talvez, se eu trouxesse uma, estaria mais confusão do que a finalidade que a gente está aqui propondo. Tá? Mas é assim, se eu caracterizo uma norma da Constituição Federal como norma de natureza principiológica, princípio da moralidade, princípio da igualdade, princípio da liberdade, isso é tudo princípio, com certeza. Princípio de proteção à vida. Essas normas de natureza principiológica são obrigatoriamente observadas na Constituição do Estado. Tá? Obrigatoriamente observadas na Constituição do Estado. E as normas que têm natureza de regra, elas não são obrigatoriamente observadas na legislação do Estado. Eu tinha um exemplo que agora o Supremo Tribunal deu uma decisão diferente, mas esse exemplo talvez sirva até para elucidar. Eu falava assim, aqui no Legislativo, mesa diretora. Qual é o mandato de uma mesa diretora na Câmara e no Senado? O mandato lá de 2 anos, não permitida a recondução dos mesmos membros para o mesmo cargo na eleição subsequente. Ou seja, a legislatura tem 4 anos, eu tenho lá no Congresso, Câmara e Senado, um biênio para cada mesa diretora e não pode ter recondução. São Paulo é igual. São Paulo é igualzinho. Preferiu fazer esse perfil também aqui, esse perfil normativo idêntico. São Paulo, eu posso falar, São Paulo imitou Brasília. Imitou. Mas e se ele quisesse fixar de uma maneira diferente? Pode. Estado do Rio Grande do Sul, acho que foi Rio Grande do Sul, se não me engano, se você olhar a Constituição local, o mandato era de 1 ano. Não sei se continua agora com esse mesmo exemplo, como eu já alertei, né? Porque teve uma decisão recente no Supremo que mudou um pouco esses parâmetros. Era de 1 ano. Poxa, então eu tenho uma norma na Constituição do Estado que traçou de maneira diferente daquilo que foi traçado na Constituição Federal? Sim. Por quê? Porque aí eu não tenho norma principiológica, eu tenho norma regra. Então, eu posso ter norma diferente na Constituição do Estado, em razão da sua autonomia, diferente do que está fixado na Constituição Federal, porque se trata de norma-regra. Agora, vai discutir isso. O que é regra, o que é princípio. É uma loucura. É uma loucura. Então, assim, eu, como advogado, falo, isso aqui é regra, viu? Isso aqui foi norma-regra que foi falado. Aí a parte contrária, não, isso aqui é princípio. E fala que eles vão 20 páginas cada um para falar que uma é regra e outra é princípio. E aí cabe àquele que argumentar melhor, que convencer o tribunal de uma maneira mais eficiente. E aí eu lembro a todos, né, eu falo para os alunos, a importância de saber escrever bem, de ler, de fazer uma boa argumentação, de construir uma tese, de não ficar colando de Google, tem que saber construir, pensar, né? Porque eu nunca vou achar respostas dessas questões na internet. Isso que a gente tem que construir. Então, é sempre muito complexo esse debate. Né? O que é regra, o que é princípio, se eu fiz como regra e posso, porque eu tenho autonomia, se eu fiz como princípio, que eu era obrigado a observar, só para fazer um paralelo aqui. Quando eu tenho princípio, a gente chama de norma de reprodução obrigatória. Se eu tenho um princípio, que é de observância compulsória, eu tenho norma de observância obrigatória. Se eu tenho uma regra e é igual no Estado, eu chamo norma de imitação mesmo. Eu falei imitação, mas a palavra que a gente usa é essa, norma de imitação. Tá? Norma de reprodução obrigatória, obrigatoriamente observada nos Estados. Norma de imitação não é obrigado. Posso observar, posso imitar, mas eu não sou obrigado no Estado a fazer igual. Percebe? Então, e aí eu coloquei aqui só, mas quais seriam esses princípios a serem observados? A doutrina, aqui o professor José Afonso da Silva, ele aponta 3 espécies diferentes de princípios. Princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles do artigo 34, inciso 7. Por que ele chama de sensível? Porque, se desrespeitados, podem acarretar intervenção federal. 34, inciso 7. Princípios constitucionais sensíveis. Se desrespeitados,
pode existir, inclusive, intervenção federal no Estado. Princípios constitucionais estabelecidos, eu falo assim, não adianta você falar que esse princípio deve ser observado. Já está previsto que o Estado deve observar na própria Constituição Federal. Já está estabelecido, se a gente for usar a expressão, já está estabelecido, previsto na Constituição Federal. Exemplo, artigo 37, caput, os princípios da moralidade, impessoalidade, da administração pública, já fala que o Estado tem que observar, já está estabelecido na própria Constituição Federal. Então, não tem como o Estado traçar de uma maneira diferente. E os chamados princípios constitucionais extensíveis. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho para a gente descobrir qual é. Por que dá trabalho? Porque eles não estão explicitamente previstos para o Estado. Você tem que fazer uma construção. Você tem que construir, e aqui, também focado na prática. CPI. Para você criar uma CPI, você tem que cumprir alguns requisitos. Por exemplo, 1/3 dos membros do Poder Legislativo correspondente assinar um requerimento para constituir uma CPI. Tá? Esse requerimento deve investigar fato determinado. A CPI tem que ter prazo certo, precisa ter prazo certo de funcionamento, não pode ser em caráter ilimitado. Tem que ter um limite. Qual é o limite que você vai colocar essa CPI para funcionar? É prazo certo. Então, assim, isso fala como requisitos de criação, de constituição de uma CPI, lá no artigo 58, parágrafo 3º, mas não fala para os Estados, fala para a Câmara dos Deputados e fala para o Senado, ou seja, para o Congresso Nacional. Não fala no Estado. E aí eu já tive alguns processos aqui de poderes de instrução, né? A CPI lá em Brasília, Câmara e Senado, fala explicitamente que tem poder de investigação de autoridade judicial. E o Estado, será que tem poder de investigação de autoridade judicial também? O que a gente defendeu? Sim, porque se trata de um princípio constitucional extensível ao Estado. O que os outros falam? Não, porque aquilo lá só fala para a Câmara dos Deputados e fala para o Senado. Então, mas hoje está pacífico, já estamos na frente. A gente consegue caracterizar de que as CPIs dos Estados têm as mesmas necessidades, as mesmas exigências para serem criadas que as CPIs federais, inclusive com relação a poderes. Poder de investigação de autoridade judicial lá e aqui também, nos mesmos limites, pelo princípio da simetria, pelo 25 caput. É principiológico. Percebe? Então, nós temos aqui... isso não é fácil chegar à conclusão. Isso vai depender de interpretação sistêmica da Constituição também. É aí que entra o trabalho aí dos intérpretes, da comunidade, né, de como a gente desenvolve esse debate. Aí, voltando lá às nossas características. Impossibilidade do direito de secessão. Né? Nas aulas, acho que a palavra que o pessoal mais errava na hora de escrever na prova era essa, secessão. Até um dia que eu falei impossibilidade de direito de secessão, estava dando aula, vem um aluno, professor, escreve aí. É a pior coisa que você falar para um professor escrever aí, porque dá branco na hora. Falei, claro, eu fui para a lousa, escrevi, mas eu não tinha certeza se eu estava certo. Eu fiquei na frente, assim, esperando. Eu tinha acertado, lógico, não ia... Mas é uma palavra que em prova, eu acho que eu tenho essa que o pessoal errava e as duas que eu falo, que eu nunca deixo de contar, as palavras que eu... Para quem não é da área jurídica, talvez tem um dispositivo na Constituição que fala quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade para contestar uma lei. Né? Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República. E aí você faz aquelas provas, que eu vou ajudar a turma aí. Me fala aí 3 legitimados da ação direta de constitucionalidade. Aí vem aquele aluno que eu chamava de Halley, sabe o que é Halley? Que ele passa de tempos em tempos. Senta lá, vai colar, fala aí, falam para mim. Eu acho que ele deve ter ouvido, Procurador-Geral da República. Ele colocou, Procuradora-Geral da República, Procuradora Geralda. Eu falei, poxa, essa aí é forte, né, para estar na Constituição. Acho que eu tenho cópia dessa prova guardada até hoje, se eu procurar lá nos meus arquivos. Procuradora Geralda, Paula. Aí, bom, impossibilidade de direito de secessão. O que é isso? Isso significa que não se permite a separação de Estado-membro do Pacto Federativo. Eu já ouvi isso, eu já fui no Sul, tinha, hoje não mais, né, mas acho que há uns 10, 15 anos, uma vez eu fui fazer um passeio lá no Rio Grande do Sul, passei na palestra, ela falava em República dos Pampas.
não cabe. Né? Se houver alguma tentativa de chegar numa situação dessa, cabe intervenção federal, né? Cabe uma resposta enérgica do Estado, mas onde está isso previsto na Constituição? Lembra lá no começo do artigo 1º? Formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios. Isso é o direito de secessão. A impossibilidade, união indissolúvel dos Estados e municípios. Está previsto na Constituição de maneira explícita, que é uma das características essenciais da forma federativa de Estado. E, por fim, os Estados-membros participam da formação da vontade nacional por meio do Senado. Então, cada Estado tem uma igual importância perante a República Federativa do Brasil, perante o Estado brasileiro, logo, cada Estado indica, segundo a nossa Constituição, elege 3 senadores. Ah, mas São Paulo tem maior número de uma população bem maior do que o estado do Amazonas, e mesmo assim nós somos 3 e 3. Sim, porque aqui não é representação por critério proporcional da população. Isso acontece na Câmara dos Deputados. Aqui é pela igualdade que cada estado tem perante a República Federativa do Brasil. Por serem iguais, cada um representado no Congresso Nacional, na Casa Senado, né, perante o Senado, com 3 senadores. Um mandato de 8 anos, aí vocês vão ainda ouvir um pouco sobre isso nas próximas aulas. Não é comigo isso aí. Tá certo? Então, sim, essas são as 6 características que eu chamo de características essenciais do federalismo. Continuando, de todas elas, o que caberia aqui na nossa conversa? A repartição de competências. E agora? Onde está a competência legislativa do Estado para legislar? Ficou meio pequeno ali, porque vocês percebem que não é tão simples assim. Eu fiz um gráfico tentando ser mais claro, mas se percebe que não é tão simples assim. Né? Uma vez eu estava em Brasília, num evento, quando o processo não era digital, né? Hoje eu mando tudo do meu computador para lá. Antes eu tinha que ir protocolar, ou mandar por SEDEX, se não dava tempo, eu próprio, quando não tinha SEDEX, protocolar. Tinha que ir para Brasília presencialmente. E, na volta, eu estava no aeroporto, me apresentaram para um deputado que tinha sido constituinte, ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. O que você acha aí? Você dá aula? Leciono, sim. O que você acha da repartição de competências? Ele falou, é uma das questões mais complexas para a gente explicar, porque não tem muita facilidade de lógica, não teve uma lógica muito explícita com relação à nossa repartição de competências, que é uma das características essenciais do federalismo. Ele falou assim, eu vou te explicar por que aconteceu isso. Nós tínhamos pouco tempo para terminar, foi a frase que ele me disse. Nós tínhamos pouco tempo para terminar o texto da Constituição a ser aprovado. Nós ficamos muito preocupados com os direitos fundamentais, que a gente estava saindo de um processo de ditadura e numa democratização. O que se pensava mais? Nos direitos fundamentais, né? No exercício democrático, direito à vida, liberdade e todas as suas repercussões. E, quando chegou o debate com relação à repartição de competências, praticamente foi uma cola do que tinha na Constituição anterior. Então, assim, não teve muito tempo para debater, para melhorar, para aperfeiçoar, então ficou desse jeito. Até com algumas incongruências que eu vou tentar aqui passar para vocês. Então, quando a gente trabalha a repartição de competências, significa o quê, basicamente? Significa que o que cada ente pode fazer. É isso. O que o Estado de São Paulo pode fazer? O que o Estado-membro pode fazer? Até onde ele pode legislar sem ofender a competência do município? Posso contar a história aqui? Acho que dá, né? Eu tenho história para caramba, tenho 25 anos. Teve uma... E olha só como... Vocês sabem, para ser deputado não precisa ser formado em direito, né? Tem que ser eleito, tem outras condições de elegibilidade, mas não é necessário ser... E, óbvio, ninguém chega aqui precisando saber isso. Tem assessoria para isso. Né? Eu quero fazer debatendo ideias, tá? Não sei se foi apresentado. Eu quero fazer uma faixa exclusiva para moto. Hoje tem aqui em São Paulo, mas na época olha, faz tempo já, uns 20 anos, já queriam fazer isso. E queria fazer uma lei estadual. Mas espera lá, faixa exclusiva para moto numa via municipal, isso é assunto de interesse local, não é assunto do Estado. Eu falei, olha, desculpa, mas eu acho que isso é inconstitucional.
vai ofender competência do município. Ah, é? É. Aí eu acho que veio um projeto assim, faixa para moto que vem de São Paulo até São Bernardo, Santo André, E agora? Agora a competência é regional, porque envolve vários municípios. Veja que sutileza. Mas eu falo assim, é uma criatividade, mas, de fato, para como exemplo serve. Se for só do município um assunto local, aí eu caracterizo de maneira nítida, né? É um assunto de interesse local. Mas, se envolver vários municípios, um limite de vários municípios, aí passa a ser um interesse regional. E aí a competência passa a ser do Estado. E foi declarado inconstitucional, se não me engano, não colou isso muito, mas é uma forma bem clara para vocês entenderem como isso é complexo na prática, né? Como isso pode gerar debates, né? E como você precisa também saber apresentar a questão, né? Não é uma coisa autômata, né? Automática, não é fácil fazer lei, né? Também tem isso. Você pode ter uma boa ideia, mas materializar ela nem sempre é simples. Bom, como que a nossa Constituição, tentando resumir, né? Lembrando a todos aqui que não existe classificação certa ou errada, a classificação é útil ou inútil. A utilidade para quê? Para oferecer uma didática melhor. Então, eu fiz essa classificação, né, baseado, não é só uma ideia minha, isso é uma coisa que a gente sempre trabalha, para dar utilidade didática. Não significa que ela está certa, não é nesse campo que eu estou aqui trabalhando. Estou trabalhando no campo somente da permissão de facilitar a compreensão. As competências, se a gente olhar do artigo 21 em diante, 21, 22, 23, 24, 25, competência do Estado, aí vou lá para o 30, competência do município, 32, competência do Distrito Federal, vocês vão perceber que elas são, basicamente, duas espécies. Ou é competência para legislar, fazer lei, ou é uma competência para exercer função, tarefa, cumprir uma tarefa. Tá? A gente chama de competência administrativa, administrar. Ou a competência para fazer uma lei, ou a competência para cumprir uma tarefa, executar, administrar. Basicamente é isso. Então, eu chamo aqui competências legislativas, está em verde, competências administrativas, em vermelho. Nelas, eu tenho uma outra divisão. Vou falar só da legislativa por enquanto? Eu tenho uma competência legislativa privativa, ou seja, só determinado ente pode exercer a sua função de legislar sobre tal matéria. Direito penal, competência privativa da União. Direito eleitoral, competência privativa da União. Só esse ente pode legislar sobre tal assunto. E eu tenho competências chamadas concorrentes. As competências concorrentes, elas estão expostas lá no artigo 24. O que significaria competência concorrente? União, Estado, explicitamente no artigo 24, e município, por força do inciso 2 do artigo 30, podem legislar sobre a mesma matéria. Aí você já percebe que já não é tão simples. Aí, a União fala uma coisa, o Estado fala sobre esse mesmo tema, e o município, eventualmente, pode falar sobre, daquilo que couber, pode falar sobre o mesmo tema. Ou seja, 3 entes legislando sobre o mesmo assunto? Sim. É isso. Na competência privativa, significa que a Constituição ela dedica, tanto para a União, tanto para o Estado, tanto para o município, certas tarefas. E é só você que pode fazer isso. Município, vamos falar uma competência legislativa privativa de município? Legislar sobre assuntos de interesse local. Ninguém mais faz isso. Se o Estado legislar sobre assuntos de interesse local, como foi o exemplo que eu citei, ele é inconstitucional. Uma norma, uma lei, um diploma normativo inconstitucional. Só o município pode fazer isso. Assim como é da União, no artigo 21, 22, acho que 21, desculpa, agora fugiu aqui. Assim como é do Estado, artigo 25, parágrafo 1º, parágrafo 3º, então, eu tenho competência legislativa privativa ali, tá?
outra coisa aqui, mas vocês, não sei se já pararam para pensar como é que essas competências... Então, é um slide mais para frente ali, que está competências legislativas e administrativas. Mais para frente. Obrigado, Paulo. Ó, as competências legislativas, aqui só como exemplo, eu tenho competência legislativa privativa ou concorrente. Se for privativa de cada um desses entes, se for administrativa, eu tenho privativa ou concorrente também. Sabe como é que vocês vão descobrir, como que a gente coloca? Para lembrar disso também lá no futuro? Pelo verbo. Onde está o verbo no artigo 23, que eu chamei de competência administrativa? O verbo está nos incisos. Ó, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1, zelar pela guarda da Constituição. Inciso 2, cuidar da saúde e assistência. Ou seja, o verbo traz para você qual é a tarefa. E você sabe que é a competência administrativa. Como é que você sabe que é a competência legislativa? Porque o verbo está no caput. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. E o que vem embaixo, nos incisos? Não vem verbo nenhum, vem só matéria. Direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário. Então, se vocês querem saber, isso é competência legislativa ou administrativa? Não, se tiver verbo lá na tarefa, é a competência administrativa. Se o verbo está lá no caput, você pode ter certeza que já só vai aparecer legislar, não vai aparecer outro verbo. Tá certo? Bom, voltando então a nossa repartição, lá no nosso gráfico. Então, basicamente, é isso. Tá? Então, essas matérias são divididas em 2 grandes grupos, legislativas, as competências são legislativas ou administrativas, cada uma delas com uma outra subdivisão, ela pode ser privativa da União, privativa do Estado, privativa do município, privativa do Distrito Federal, ou concorrente. Por outro lado, eu posso ter matéria de competência administrativa privativa da União, privativa do Estado, privativa do município ou do Distrito Federal, ou também matéria administrativa comum. Poxa vida. O que mais gera problema aqui? É a concorrente na legislativa lá, no verde. Competência legislativa concorrente. Vamos falar, então, a partir desse cenário. Tá? Aqui estamos até apresentando um cenário para chegar onde a gente quer, que é a competência do Estado para legislar, a competência do Estado para administrar. Então, onde o Estado entra nessa história? O que a gente pode fazer aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Fundado na Constituição Federal, que traça um modelo federativo e que exige uma rígida repartição de competências, baseado numa Constituição com autonomia dos Estados-membros. Tudo aquilo que eu falei. Competência dos Estados-membros. Vamos lá falar só dele, então. Tá? Eu estou esquecendo aqui União, esquecendo o município. Tal. Competência dos Estados-membros. A matéria pode ser tanto legislativa quanto administrativa, não é? Eu tenho competência legislativa da União, competência do Estado, competência administrativa do Estado-membro. A competência administrativa primeiro, que está no primeiro quadro aqui, no primeiro bloco. Ela pode ser privativa. Onde está isso? Que tipo de coisa eu vou traçar aqui? Está explícito. Lá no artigo 25 é a base das matérias de competência do Estado. No 25, parágrafo 2º, fala sobre exploração de gás canalizado. Poxa, essa matéria é administrativa e privativa do Estado. Aqui no Estado de São Paulo, qual é a empresa que faz isso? Comgás. Né? E eu tenho também, no artigo 23, as matérias de competência administrativa comum. Vou falar uma coisa, isso aqui não é brinquedo, não. Ó, o que significa? Olha só que loucura. Matéria de competência administrativa comum. Está lá no inciso 2, eu até mencionei com vocês já antes. Cuidar da saúde. Já sabe o que eu estou falando, né? Eu não vou citar exemplos, a não ser esse único que eu vou mencionar. Comprar ambulância, tarefa de quem? Municipal, Estado não pode? E a União?
Não pode. E como é que você faz se não tiver uma boa articulação entre os entes federativos para comprar ambulância? Eu posso ter município sem nenhuma ambulância, eu posso ter município com 3 ambulâncias, com a mesma população. Não pode acontecer? Pode ter um município com recursos financeiros mais escassos e não consegue comprar ambulância. E eu posso ter um município com recursos financeiros melhor e ganhar uma ambulância, e ter um prefeito que é amigo do governador e ganhar uma ambulância, e ter um presidente da Câmara amigo do presidente e ganhar outra ambulância. Amigo, brincadeira, tá? Do mesmo partido, vai. Não é verdade? Então, assim, quando eu falo cuidar da saúde, se não houver uma grande articulação entre os entes federativos para que isso possa ser resolvido da melhor maneira, a gente fica perdido. Esse é um dos grandes problemas do federalismo. Como eu articulo isso? Construir hospital, como é que eu faço? Hospital estadual para tal assunto, para tal tipo de problema, de doença, um hospital federal para outro tipo de problema, hospital municipal para que tipo, para pronto-socorro, necessidade básica, como é que eu uso? Como é que eu monto pronto-socorro? Qual local eu faço isso? A gente tinha uma discussão aqui no passado, faz muito tempo não, aqui na Assembleia. Segurança pública. Quem cuida da segurança pública é o Estado, concorda? Polícia Civil, Polícia Militar, e aí que tem suas características. Quem cuida da iluminação que melhora a segurança pública? É o município. Né? E quem cuida das fronteiras, para não ter chegada de armas para uso ilícito aqui? É a União. Percebe? Então, assim, esse é um grande problema do federalismo, que precisa de uma articulação entre os entes da federação. Né? Por outro lado, isso aqui, ó, lembrando, competência administrativa comum é exercício de tarefas. Cuidar da saúde, exercer a segurança pública. São tarefas que o Estado deve desenvolver. Por outro lado, eu tenho também... Meu tempo está bom? Sim, tem. Por outro lado, eu tenho também competências dos Estados-membros de natureza legislativa. E aí ela pode ser privativa, no nosso caso. E aí é até motivo de brincadeira quando você dá aula. Pode ter tanto no artigo 25, parágrafo 3º, competência legislativa privativa, instituição de região metropolitana por lei complementar. Então, fala lá explicitamente no parágrafo 3º que a instituição de região metropolitana, aglomerado urbano, tem um texto até... É feita por lei complementar, logo, se é feita por lei complementar, é uma competência legislativa, né? Competência do Estado membro. E tem uma outra competência que eu chamo aqui, que pode ser tanto no legislativo, mas eu coloquei aqui no campo do legislativo, que é a chamada competência residual. Aí você tem que ter aquela criatividade, tem que ser criativo, para imaginar o que não é assunto de interesse local, o que não era competência da União nos 22, nos incisos do artigo 22, para chegar à conclusão, opa, sobrou isso aqui para mim. É difícil chegar a competência residual é privativa do Estado, mas o que sobrou? Eu falo que fica muito afunilada a situação do Estado-membro para legislar. O que sobrou? Né? Eu tive uma aula, quando eu fazia mestrado, com o professor Celso Bastos, né, já falecido, que ele falava assim, tem que ter muita criatividade, tem que ser uma pessoa muito criativa para chegar a alguma conclusão de exemplo de competência residual. Pode até existir, então a gente pode até chegar num ponto comum, mas é muito raro que isso aconteça. Então, a competência residual, que seria aquela que você tem um campo de atuação amplo, não tem, porque tudo está delimitado na Constituição de maneira explícita. Então, se não houver, vamos imaginar que metaverso agora, não sei o quê e tal, apareceu uma competência, tal, isso aqui não está nem dedicado ao município, nem dedicado à União, então é de quem? É do Estado-membro, porque está explícito no artigo 25, parágrafo 1º, que a competência é residual. Tá? E sejam criativos para saber o que é isso. Onde está a competência residual. E o outro grande espaço que tem... Deixa eu só lembrar de uma coisa aqui, aproveitando antes de falar da concorrente. A competência para legislar, a competência para administrar, são tarefas que o Estado tem, né? E que também, de certa maneira, são utilizadas quando
o Poder Legislativo fiscaliza. Então, veja só, se a Assembleia de São Paulo requerer a criação de uma CPI, essa CPI tem que guardar equivalência com essa repartição de competências. Não é só tarefa legislativa. A tarefa do Legislativo é fiscalizar e legislar. Né? São tarefas dedicadas ao Legislativo, como a gente chama até de funções típicas. Né? Função típica do Legislativo. Isso aqui serve, essa repartição de competências serve para as duas grandes funções, legislativa e fiscalizatória. Eu só posso fiscalizar naquilo que for competência do Estado. Então, não adianta criar uma CPI no Estado para investigar o contrato de limpeza urbana do município XYZ. Não é competência dele, mas da Câmara Municipal. Tá certo? Então, tem esse cuidado sempre. Então, na competência legislativa concorrente, que é a que gera... Tudo gera problema, imagina isso aqui. Agora, bom, olha o que ela diz. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre condomínio legislativo, todo mundo junto. União, Estado, município e Distrito Federal. Sobre, exemplo, direito penitenciário, direito econômico, está lá no inciso 1. São exemplos. Tá? Então, eu vou pegar um exemplo só, então. Direito penitenciário. Cabe lei da União, cabe lei do Estado, não cabe lei do município. Aqui é no que couber, né? Mas vamos ficar entre União e Estado. Como é que eu traço essa questão? Como que o Estado legisla sem ofender a competência da União? Como que a União legisla sem ofender a competência do Estado? Qual é o espaço que cada um tem delimitado nessa competência concorrente? A aplicação da competência concorrente está nos parágrafos do artigo 24. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí não é muito... Como eu vou dizer sem ser muito chato? Não é muito claro, assim, na prática. Não é muito claro a forma de aplicação disso. Porque até as palavras que são utilizadas na doutrina, em jurisprudência dos tribunais, não são as mesmas. Às vezes eles estão falando das mesmas coisas, o que em ciência já não dá para usar isso, né? Das mesmas coisas, com palavras diferentes, e que gera alguma confusão, né? Para o povo que quer compreender até onde vai a função de cada ente. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Então, como é que funciona aqui? No âmbito da legislação concorrente, a competência da União, estou falando do parágrafo 1º do 24, limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Já é o primeiro problema. O que é norma geral? A gente já fala no primeiro ano da Faculdade de Direito que toda norma é geral. Toda norma tem característica de generalidade. E aí, você fala normas gerais, ou seja, são normas mais gerais que as gerais. Porque eu tenho também normas específicas. É uma grande discussão, no mínimo, né? Doutrina, jurisprudência. O que se fala normalmente, eu até trouxe uma jurisprudência depois de um autor, normas gerais são aquelas de caráter que traçam diretrizes, são mais genéricas, são aquelas de natureza, talvez, principiológicas. São os princípios que possam trazer sobre determinado tema. E as normas específicas são aquelas que o Estado tem para atender suas peculiaridades. Não vou falar que o sistema prisional de São Paulo tem as mesmas características do sistema prisional do Rio Grande do Sul, do Amazonas, por peculiaridades, né, pela população, por essas diferenciações entre os estados. Então, isso seria a norma geral. Norma geral é aquelas diretrizes que são uniformes para todos. E, ante algumas especificidades, o Estado pode legislar. Tá? Então, agora, é bonito falar aqui, quero ver na prática. Isso sempre dá problema. Isso aqui foi natureza de diretriz principiológica, avançou ou não? Cada um tire suas conclusões quando estiver lendo a sua respectiva lei. Eu trouxe aqui uma ação direta, está lá assim, normas gerais específicas, só para a gente citar aqui, lá na frente também está. Aqui. A ação direta 861, olha o que diz aqui a Rosa Weber, citando um autor chamado Diogo de Figueiredo Moreira Neto,
Normas gerais são declarações principiológicas que cabe à União editar no uso de sua competência concorrente, limitada, restrita ao estabelecimento de diretrizes nacionais sobre certos assuntos. Pulando aqui, normas específicas e particularizantes que as detalharão de modo que possam ser aplicadas direto ou imediatamente às relações e situações concretas a que se destinam aos seus respectivos âmbitos políticos, seriam dos Estados. Então, isso é a diferença entre norma geral e específica para a doutrina, que foi aqui retratado na ação direta número 861 da relatoria da ministra Rosa Weber, citando o Diogo de Figueiredo Moreira. Mas, na prática, pessoal, não é tão fácil de chegar a essas conclusões. Parágrafo 2º, voltando lá na nossa competência concorrente, só para explicar. Então, percebam, o Estado pode legislar sobre normas específicas sobre as matérias do artigo 24, cabendo à União, norma geral. Não é isso? Olha o que vem aqui. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Suplementar aqui, eu prefiro a palavra até contrariando o que está na Constituição, complementar. Se a União edita a norma geral, cabe aos Estados complementar nas suas especificidades esse mesmo tema, essa mesma matéria. Então, a competência suplementar, e é o que alguns chamam de complementar, é nesse sentido. Tá? A norma específica vem complementando para responder às especificidades do Estado aquela norma geral editada pela União. Beleza? Continuando o parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, aí pronto. Aí o Estado não pode legislar? Não. Eu vou esperar a União legislar sobre certo tema para que eu possa legislar, o Estado possa legislar sobre esse mesmo tema? Aí vem a Constituição e dá essa solução. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. O Estado legisla sobre tudo. O Estado pode legislar sobre temas que são gerais, específicos, para atender às suas peculiaridades. Então, não havendo norma geral da União, aí o Estado pode legislar sobre esse mesmo tema. Tá? E aí vem um problema, que é respondido pelo parágrafo 4º. Bom, imagine que tenha acontecido isso. A União não legislou, o Estado exerceu a sua competência legislativa plena. Traçou normas gerais e traçou normas específicas. O que acontece depois? O que acontece é que a União vem e legisla sobre essa matéria e alguns pontos que são genéricos são contrários ao que legislou o Estado antes. Então a União legislou posteriormente, permitido isso, mas de maneira contrária ao que legislou o Estado membro antes, e podia fazer isso, por força do parágrafo 3º, já que não havia legislação federal. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. E cuidado, não é inconstitucional, não é revogação, é suspensão de eficácia. Porque, só aqui para fazer um parênteses para quem não é da área jurídica. Uma lei é revogada pela outra, uma lei posterior, que trata do mesmo tema da lei anterior, revoga naquilo que for contrário. A pena é de 10 anos para o crime tal. Aí vem uma lei nova, a pena é de 12 anos para o mesmo crime. Revogou. Está tratando de maneira contrária. Aqui, por que não pode ser revogação e é apenas suspensão de eficácia? Porque a União não pode revogar a lei do Estado. O Estado não pode revogar a lei do município. A União não pode revogar a lei do município. E por que isso? Porque eles têm campos de atuação diferentes, repartição de competências, repartição constitucional de competências. Eu nunca vou falar que houve revogação. Houve o quê? Suspensão de eficácia. A lei fica lá, válida, que foi produzida, observada a Constituição, mas ela não pode ser aplicada. Isso se chama suspensão de eficácia. Eu não posso aplicar essa lei. E olha que curioso, para a gente sempre ficar atento, né? Para pensar se essa lei federal, que suspendeu a eficácia da lei estadual, for declarada inconstitucional. O que acontece com a lei estadual? Volta a funcionar. Volta a ser aplicada. Volta a ter eficácia. Percebe que você tem que ficar sempre acompanhando e tendo cuidado para não ser surpreendido por citar uma lei que não está mais sendo aplicada ou por deixar de citar uma lei que deveria ser citada e aplicada. É uma confusão e um cuidado maior para quem está operando com isso. Né? Ter esse estudo, esse trabalho. E a Assembleia tem isso aqui, viu? Tem
tem um departamento responsável, ligado à Secretaria-Geral Parlamentar do Rodrigo Del Nero, que está aqui no nosso quadro também, o funcionário João, que é o coordenador, né, faz essas pesquisas para a gente lá, que a gente tem que sempre informar o que está acontecendo no judiciário para ele poder ter esse controle com relação às leis dos estados. Então, é sempre importante pedir uma certidão aqui na casa, saber que lei está valendo, se não está valendo, se já foi revogada ou não foi revogada. É sempre ter esse cuidado maior para poder exercer sua tarefa de maneira que não ser posteriormente surpreendido com um resultado não muito adequado, pelo menos. Bom, é isso que significa a competência que eu vou trazer só aqui, porque eu acho que meu tempo está acabando. Nós temos 15 minutos. 15 minutos? A gente pode abrir uns 5, 10 para perguntas, sim, talvez. Se precisar estender um pouquinho mais, também não é problema. Obrigado. 5 minutos. Perfeito. Então ó, vou trazer aqui um exemplo prático que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, um processo que foi até antigo, que começou comigo, depois terminou com outro colega. O próximo slide é a ação direta de inconstitucionalidade de 2.902. A ação direta de inconstitucionalidade foi uma ação proposta pelos legitimados lá do artigo 102 da Constituição, incisos 1 a 9, aquele exemplo lá da Procuradora-Geral da República é um dos legitimados, né, a Procuradora-Geralda, e que provocou o Supremo Tribunal Federal sobre uma lei estadual, a Lei 10.995 de 2001. O que dispunha essa lei? Instalação de antenas transmissoras de telefonia celular no Estado de São Paulo. O que buscava a lei? Estabelecer limites e locais em que essas antenas poderiam ser instaladas. A forma como era, porque não podia ficar perto de escola, por conta de exposição humana a campos elétricos, eletromagnéticos, a campos magnéticos, né? Então, essa era a finalidade. Qual era a finalidade pela qual a lei foi proposta, então? Cuidar da saúde, defesa da saúde. Artigo 24, inciso 12 da Constituição. Defesa da saúde. Vem uma entidade legitimada também lá pelo artigo 102 da Constituição e ataca a lei e diz, olha, o Estado não podia legislar sobre isso. Mas ele não fala porque o Estado não podia por conta da defesa da saúde, que essa foi a finalidade originária dela. Ele fala, não pode porque o Estado não pode legislar sobre telecomunicação. Esse é sempre, e aqui, por isso que eu falo assim, para a gente terminar, talvez, já o finalzinho, esse é sempre um grande conflito. Certos temas, eles podem ser tantos rotulados como numa competência, como podem também ser discutidos em outra competência. A mesma lei podia ser tanto visualizada para a defesa da saúde, como pode ser visualizada como legislar sobre telecomunicação, que é competência privativa da União, lá, o artigo 22, inciso 4. Percebe? Então, às vezes, a gente fala assim, vamos puxar a competência do Estado, que aqui a função primordial dela é a defesa da saúde. Para a defesa da saúde, se colocássemos na lei, não ajuda. Ainda que aí a discussão fica um pouco mais acalorada, né, junto aos tribunais, a gente ganha um argumento para fazer a defesa processual dela. A justificativa vai estar lá explícita com relação a isso. Lá, quando foi julgado nós perdemos. Esse aqui nós perdemos porque até o relator, o próximo slide, o relator era o ministro Edson Fachin, e que tem uma visão muito boa com relação às competências do Estado, muito interessante em preservar e estabelecer competências dos Estados, sabendo dessas dificuldades que a gente tem e das necessidades regionais para enfrentar certos problemas. É muito mais próximo o Estado fazer, é muito mais fácil, muito mais próximo da população do que uma legislação de natureza federal, né? Então, o que o ministro Fachin entendeu como relator e foi julgado inconstitucional a lei do Estado de São Paulo, porque já havia, na União, a Lei 9472, que atribuiu à Anatel a definição de limites para a tolerância de radiação emitida por antenas. Falava do mesmo assunto. Então, como é que pode ter um limite de tolerância para a União é um, limite de tolerância para a população do Estado é outro? Então, fica até incongruente, né? As pessoas têm os mesmos, imaginam os mesmos limites de tolerância em qualquer lugar do Brasil. Então, em razão disso, ela foi declarada inconstitucional a lei do Estado de São Paulo, porque ofendeu aí
uma discussão de natureza mais ampla, genérica, da norma geral emitida pela União. Tá? Vamos fazendo aqui só uma defesa do ministro Fachin, né? Parece que aqui, lá no último slide, na ação direta 6.060, foi julgada em 2020, também do Estado de São Paulo, ele tratava sobre o tempo máximo de atendimento presencial por empresa de telefonia fixa e móvel. Ele tem uma lei do Estado que fixou tempo. Acho que foram 15 minutos, se não me engano. Ele falou, não, isso aqui é constitucional. Falou, mas quem legisla sobre telecomunicação não é o de telefonia, não é o... Não, mas aqui eu estou falando de consumidor. A defesa de consumidor. E aí a competência passa a ser concorrente, que é o inciso 5. Olha o que ele fala. Para resolver esse tipo de problema, isso fortalecendo as competências dos Estados. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, que era o exemplo que eu acabei mencionando, deve o intérprete acolher a interpretação que não tolha a competência que detém os entes menores, São Paulo em relação à União, para dispor sobre determinada matéria. Então, assim, ele reforçou muito a nossa competência. Nós tivemos um outro assunto, quem quiser pesquisar depois, a defesa da saúde com relação ao uso de amianto. São Paulo foi um dos pioneiros na legislação, Rio Grande do Sul e outros estados acabaram, e foi ali reconhecido que a União tinha uma legislação própria, que tratava ali de meio ambiente, que permitia o uso, e São Paulo foi o primeiro, e nessa debate se podia ou não usar amianto em telhas, em qualquer outra finalidade aqui no estado de São Paulo, foi proibida, e o Supremo reconheceu a proibição. Tá, por algumas outras questões, mas foi a primeira grande discussão que me parece aqui nos últimos tempos sobre a competência, uma preservação, oferecendo maior elasticidade à competência do Estado membro para poder legislar e atuar. Tá? Então, mais uma vez, eu estou encerrando aqui, não sei se a Paula dá tempo para alguns debates, para algumas questões, o pessoal que estiver presente, agradecer, muito honrado com essa primeira aula, essa nossa experiência, né, doutor Fábio? Agradecer a presença da ESPM aqui na casa, aqui, na pessoa do doutor Fábio Andrade, professor que tem essa visão, né, junto com a comunidade acadêmica lá da faculdade, de poder acessar o legislativo para poder a gente sempre ter uma visão melhor, né, trazer mais luz, mais oxigênio para a nossa vida aqui na Casa Legislativa. Muito obrigado a todos. A gente está por aqui ainda mais um pouquinho. Não temos perguntas no chat, tá? Do pessoal que está remoto. Não sei se o pessoal que está presencial gostaria de perguntar alguma coisa. O doutor Kimura, fiquem à vontade, gente. Eu teria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim, só para organizar os trabalhos. Então, pensando assim, no gabinete de um deputado ou de um deputado simulando, se não... A chance de errar, pelo que eu vi, é muito grande. Sim, né? Sim. A chance de entrar num terreno minado e fazer uma lei que vai ser questionada a constitucionalidade é muito grande. Digamos assim, o procedimento mais seguro para tentar evitar, então, é olhar previamente, se não tentar identificar as competências privativas de cada um. E, basicamente, nessas áreas, tentar não propor lei, ou tem algum outro caminho alternativo? Na verdade, assim, existem situações que são muito nítidas. Né? Direito penal é muito nítido a impossibilidade de legislar. Né? Só que existem campos que são tormentosos. Educação, por exemplo. Que são, esse exemplo que eu dei das antenas de telefonia celular, fixação de altura, local, é um campo muito difícil. Qual é o tema que eu estou tratando primordialmente aqui? E veja, é competência privativa da União. Se eu olhar a competência, o Estado nem poderia legislar de maneira suplementar, porque não é na competência concorrente, está falando em competência privativa. Mas se eu olhar pela lógica da saúde, aí passa a ser concorrente. E se fosse concorrente, a norma geral da União, percebe? É sempre uma situação delicada. É importante que se tenha sempre, olhando as competências privativas, naqueles campos que não são de difícil debate, são mais claros, a legislação de maneira muito mais expressa.
Mas naqueles que possam gerar discussão, é sempre apresentar a lei focando na competência do Estado. A lei pode ser escrita da maneira mais objetiva, afirmando esse aspecto. Óbvio que podem contestar, sempre tem debate em torno disso, né? Desde o legislativo até judicialmente, depois que ela for aprovada, né? Mas a forma como ela é redigida vale muito. Vale muito. E às vezes a gente podia preservar, os estados em geral podiam preservar a sua competência com um debate mais orgânico, mais aprofundado, por uma lei que foque nessas competências que eu acabei de mostrar. Se tiver uma palavra lá que, de certa maneira, dá a entender que a competência não é nossa, ou que possa caracterizar uma competência da União, já era. A chance de perder é alta. Né? E não tem regra, viu? Eu não tenho como chegar aqui e falar assim, olha, é assim que se faz. Não dá para saber. Não sei qual é a matéria, não sei qual é a lei, não sei qual é o sistema que querem descobrir. É uma questão de sentar e aprofundar, debater, ser criativo com relação àquilo que você quer apresentar, aquilo que você propôs como mandatário, como deputado. Não tem muita regra. Não respondi, mas vou falar do lado, mas é difícil. E os deputados costumam utilizar muito além, porque o controle da constitucionalidade passaria pela Comissão de Constituição e Redação. Justiça. Uma vez passando ou antes até de passar pela Comissão de Constituição e Redação, é altamente recomendável, digamos assim, então tentar uma conversa. São as questões. Não necessariamente. Eu não vejo. Os deputados têm a sua. Nós estamos sempre à disposição para colaborar, para estar aqui, para assessorar. Mas não há essa necessidade. A gente pode sempre colaborar porque a gente tem um controle do que já aconteceu, né? Tem um histórico aqui na casa, a gente tem a jurisprudência, saber o caminho, talvez, mas a assessoria de cada gabinete tem condições de fazer, de levar adiante todos esses debates. Hoje em dia, eu falo, o fato de ter internet, acesso fácil, né? Quando eu me formei, existiam umas revistas chamavam RT, que ficava na biblioteca, e que a gente ia lá pegar os acórdãos dessa revista, aquilo que ela queria colocar, né, que ela achava mais importante. Eu não tinha acesso aos outros acórdãos do Supremo. Agora, com a internet, a gente acessa o que a gente quer, na hora que quer, de qualquer tribunal do país. E a gente consegue saber, olha, se isso chegar no Supremo, eu sei que nesse aspecto ele não aceita, mas nesse aspecto ele aceita. Às vezes a lei que pode estar avançando sobre a competência federal, ele pode fazer uma lei um pouco mais aquém da sua concepção originária para poder ter a sua constitucionalidade preservada em relação às competências que o Estado detém. Então, é uma questão assim, além da discussão política, que tudo vai acontecer desde a CCJ, nas demais comissões temáticas e em plenário, inclusive com controle prévio de constitucionalidade. E ainda que passe por esse controle prévio, tem, dentro da própria casa, tem a sanção ou veto do chefe do Executivo, e depois, ainda que seja sancionado, ou se o veto tenha sido derrubado aqui na casa, tem ainda uma ação direta de constitucionalidade, tem discussão judicial sobre ela, tanto do método difuso quanto do método concentrado. Ou seja, a lei está sempre aí para ser debatida. Quanto mais cuidadosa for a elaboração dela, melhor para a defesa dela. A colega ia fazer uma pergunta? Eu queria perguntar uma coisa que teve um dos casos que o meu pai avaliou no TCM que deu um problema, que era uma área, que é onde vai ser a Feirinha da Madrugada nova, que tinha uma dúvida se ela era do município ou da União, porque o município queria fazer a Feirinha da Madrugada lá. Só que, como tinha essa impasse de quem que era o dono, de qual que era a competencialidade, atrasou meses que qualquer ação, obra fosse feita. Então, pode ser que essa confusão das competências por conta das normas pode, às vezes, atrasar algum processo, assim? Pode. Não, nesse caso, você está falando que as áreas podiam não isso, era um terreno delimitadas, que estava muito confuso de quem era isso. Perfeito, exatamente nisso. Ali é até um enfoque que eu não tinha aqui mostrado. Você está falando de áreas específicas, áreas territoriais. Você está falando de um espaço físico que pertence à União, e ali quem pode traçar algumas metas é a União. É óbvio que, além disso, o Estado pode, o Estado ou o município, no campo de interesse local, até sobrepor uma discussão sobre se a área da União, não, porque mesmo sendo uma área da União, em algumas
situações ele sobrepõe à legislação municipal. Vamos aqui só deixar as coisas bem separadas. Mas isso da forma como você está apresentando esse exemplo, com certeza, dá problema por conta dessa falta de definição de quem detém a atribuição para exercer essa função, essa tarefa. Uhum. Com certeza. Em tudo, né? Se você for construir aqui uma nova via regional que liga o ABC e São Paulo, de quem é a área? A partir disso, você pode ter entraves burocráticos, entraves com relação à legislação, entraves com relação ao meio ambiente, área de proteção do município num determinado cenário, e área de proteção da União em outro cenário, e esse condomínio legislativo que a gente tem que gera muita confusão, né? Eu já cheguei a ler certos artigos que falam que esse tipo de situação trava muito o desenvolvimento do Estado, do município, do país, né? Por conta desses debates, esse custo que fica por não quero usar a palavra inadequada, mas uma desorganização constitucional, uma desorganização que, eventualmente, não seja a mais que a gente pretende, a mais viável, né? Uma organização que não seja a mais viável. Então, gera custo, isso tudo gera custo. Sai caro, sai mais caro. Não, que dificulta também para a população, né? Na hora de cobrar, é muito confuso, porque a população não sabe se ela deve cobrar do prefeito, do vereador, do deputado. Eu falo em dois aspectos. Dificulta para a população saber quem cobrar, porque o que mais sofre, para mim, é o vereador, que é o que está na linha de frente da política lá no município. É onde ele visualiza, né? Dificulta para cobrar. E dificulta também quando você vai pedir voto. Eu posso fazer uma proposta, eu sou candidato a deputado estadual, eu posso fazer uma proposta, se eu chegar lá, eu vou fazer isso, e eu não tenho competência para fazer isso enquanto deputado estadual. Não tenho atribuição para essa matéria, e eu posso iludir, né? Falar algo que não vou concretizar nunca. Às vezes eu tenho a impressão algo que essa dificuldade, se é difícil, até para quem está dentro do meio, para quem vive no dia a dia, essa dificuldade também acaba afastando, às vezes, a população da política, porque acha que é algo é muito complexo, e aí não entende que as coisas demoram para sair, porque existe todo um processo. Então, ela acha que é tudo muito ineficaz, mas é porque ela não entende como é o processo. Perfeito. Perfeito. Não é fácil aprovar uma lei. Ainda que a gente tenha muita clareza jurídica, olha, eu sei que eu posso ter algum debate nesse tema se eu for editar um projeto de lei nesse sentido. Eu tenho clareza com relação a isso. Mesmo assim, propondo o projeto, levando adiante, tem que passar pelas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, comissões temáticas, se o assunto for meio ambiente, Comissão do Meio Ambiente, se o assunto for administração pública, Comissão de Administração Pública, de Transporte, e ser levado a plenário pode ter emenda a esses projetos, né? No curso do processo legislativo podem aparecer emendas, modificando, até deixando completamente diferente do que o autor originalmente propôs, né? E chegar lá na frente e falar, autor, tal, tem o substitutivo, de repente não é exatamente aquilo, uma palavra que pode mudar todo o contexto. Tem tudo isso que podia ser mais bem... Mas, assim, é só com acesso, né? Se a gente fala assim, está passando pela TV Alesp, um debate que tenha sido feito na comissão, isso custa dinheiro, mas isso eu dou acesso também, eu dou transparência, eu tento buscar a população próxima do legislativo. Não posso falar só São Paulo, quem está aqui na região, há que se oferecer essa transparência para todo mundo, para o Estado, pelo menos. Boa noite. Boa noite. Desculpa, eu entrei no final, aí, mas achei super interessante, estou acompanhando, e é muito bom ouvir esse tipo de explicação, porque, realmente, essa questão das competências, né, até onde vai cada uma das instâncias, né? Eu trabalho no governo do Estado, na CDHU, com habitação popular, e a gente lida muito com essa questão, às vezes, do que é a legislação... do que a legislação, por exemplo, federal nos permite, e aí, de repente, a gente esbarra numa legislação municipal que
que não atende exatamente aquilo que a gente gostaria de resolver a situação, né? A legislação estadual também, às vezes, não está acompanhando no mesmo momento, né? Essa questão, por exemplo, das antenas, né, que o senhor citou, por exemplo, de repente, o município tem lá no plano diretor um zoneamento que não permite uma instalação de uma antena naquela zona específica, né? É uma zona estritamente residencial e que não permite a instalação. Quem é que pode aferir aonde é que está a competência, né, dessa decisão? E não é uma questão superior de telecomunicação, não, é que existe uma legislação municipal de zoneamento que pode ser que não permita a instalação, apesar de seguir o regramento do que é imposto pela lei federal e a estadual, né? Então, acho que essa questão de competências é muito importante para a gente aprender a trabalhar também com isso, para a gente perceber até onde a gente vai. Você citou essa questão da questão fundiária, né? Até onde vai, por exemplo, a informação fundiária que você vai fazer uma busca de cartório para saber se aquele imóvel lá da Feirinha da Madrugada, era da FEPASA, a FEPASA foi extinta. Nós estamos com uma questão com o IPESP, por exemplo. O IPESP foi extinto aí recentemente, sim. Vocês acompanharam aquela batalha toda aí da extinção, a CDH1 é uma que está sendo proposta aí de ser extinta também. O IPESP foi extinto e os seus bens materiais e imóveis foram para a competência da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Você conversa com o pessoal da Secretaria do Estado, eles não têm essa segurança para afirmar como é que estão esses imóveis, por exemplo, na carteira deles. Então, é muito complexo, realmente tem uma grande complexidade, e é muito importante que isso seja debatido para que as pessoas vão compuscando, né, a compreensão, né, entre daquilo todos. Que compete a cada do que exatamente compete a cada ente. A questão sanitária que nós vivenciamos foi uma discussão muito forte em relação à competência. Exatamente. Cuidar da saúde. Exatamente. Você podia ter parâmetros da União que não eram iguais aos parâmetros do Estado, que não são os mesmos dos parâmetros de algum município, né? E isso acabou sendo levado ao Supremo, que, de certa maneira, sistematizou lá o que cada um poderia a gente percebe hoje, efetivamente, por exemplo, na questão de saneamento no Estado de São Paulo, existe uma comunicação muito importante acontecendo com os municípios. Então, existem ações da Sabesp, por exemplo, aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, que elas são muito próximas do que está acontecendo no Estado do que acontece no município. Porque, se não houver essa comunicação, essa convergência, é recurso aplicado de uma maneira equivocada, né? Então, tem que ter um planejamento, por isso que a gente precisa ter um bom planejamento, né? Perfeito sua observação, é isso mesmo. O sentido é exatamente esse. Não temos perguntas do pessoal remoto. Tá então, bom. se alguém tiver mais alguma pergunta, senão a gente poderia encerrar. Podemos? Claro. Eu queria agradecer imensamente a aula que o senhor nos deu aqui hoje. Agradecer ao Fábio, as pessoas que nos acompanharam aqui. Quero agradecer à Rede Alesp também, né, que estão, falo que assim, nos bastidores, a transmissão, o pessoal do ILP, né, o pessoal, inclusive, a equipe de curadoria deste evento, né, a doutora Aninha Ortega, a doutora Silmara Lauar, a doutora Judite, tá, Braga, que eu também faço parte, né, eu acho que, assim, uma curadoria, né, então, assim, para chegar a acontecer este evento, o que teve por trás dos bastidores, né, inclusive, o doutor Kimura aqui conosco, né. Eu gostaria de agradecer a todos e eu vou mostrar só uns slides rapidamente para vocês do ILP, para que as pessoas possam, porque ele tem um projeto pedagógico, tá? Que ele está disponível para vocês no site do ILP, vocês podem acessá-lo, tá? E os eixos dele estratégicos são ensino, pesquisa, cultura e educação para a cidadania. Né? Então, todos os eventos que acontecem no ILP,
eles são pautados no projeto pedagógico dele, né? Não são aleatórios. Os eventos do ILP, bom, é a tecnologia que às vezes tem no nosso site para vocês podem conhecer e se inscrever nas atividades do ILP. Elas são gratuitas, tá? Então vocês podem se inscrever lá. Em quantos eventos quiserem, vocês recebem um certificado de participação, tá? Nós temos algumas publicações, revistas, cadernos do ILP e também um dicionário de conceitos políticos que está disponível, vocês podem acessar também, tá? E ele está no site do ILP, você tem em publicações, tá? Lembrando que o próximo evento será, ainda da fase 1, a capacitação, né, do Parlamento Paulista e o seu processo legislativo, será a aula 2, sobre a organização da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e seu regimento interno. Órgãos e estrutura, né, a presidência, a mesa diretora, colégio de líderes, blocos e bancadas parlamentares, comissões, plenários, gabinetes, Secretaria-Geral Parlamentar e Secretaria-Geral de Administração, que estará conosco na semana que vem, no dia 5, também, das 18 às 19h30, seriam Dr. Júlio Ramos, Dr. Rodrigo Deonero e Dr. Ricardo Rosa. Tá? Lembrando da importância de vocês preencherem o formulário de participação de avaliação, tá? Para que vocês possam depois receber o certificado de participação. O certificado ele será emitido só após a 4ª aula, na fase 1, tá? E aí é importante que vocês participem, preencham, ele está disponível no link, na descrição do evento no YouTube. Se vocês clicarem para aparecer mais, está lá, vocês preenchem para ser computada a presença de vocês, para que vocês depois possam receber esse certificado após a 4ª aula. Gente, obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora e a todos que estavam aqui. Mais uma vez, obrigado, doutor Kimura, obrigado, doutor Fábio, e a todos que nos acompanharam, vocês também aí. Obrigada a todos, gente. Obrigado. Boa noite, até dia 5. Muito bom. Muito bom. Obrigado.